A noite de 4 de janeiro de 1974 estava congelante em Seattle, no estado de Washington. Entre os corredores silenciosos do distrito universitário, a névoa cobria as praças e os postes de luz fraca desenhavam sombras compridas no asfalto úmido. Naquela noite, Johnny Lenz, uma jovem estudante de 18 anos, recolheu-se em seu quarto no pensionato onde morava. O ambiente parecia seguro, portas trancadas, a calmaria típica de um campus que se preparava para o retorno das aulas. Mas a segurança, às vezes, é apenas uma ilusão de ótica. Na manhã seguinte, o silêncio do quarto de Johnny foi quebrado por um cenário de horror absoluto. A jovem foi encontrada em sua cama, inconsciente, vítima de uma agressão brutal que quase lhe ceifou a vida. Não havia sinais de arrombamento nas janelas, nenhuma fechadura forçada. O agressor havia entrado e saído dali como um fantasma, sem deixar rastros, sem deixar testemunhas. Apenas algumas semanas depois, em 1º de fevereiro, o mesmo inverno rigoroso de Washington testemunharia um desfecho ainda mais sombrio. Linda Ann Healy, uma jovem de 21 anos que trabalhava como locutora de rádio matinal e também estudava na universidade, desapareceu de seu próprio quarto. Seus lençóis estavam manchados de sangue, mas o seu corpo havia sumido. 2 jovens promissoras atacadas em um curto espaço de tempo no mesmo perímetro. A névoa de Seattle já não carregava apenas o frio, mas o peso sufocante de um medo invisível. Nas repúblicas e salas de aula, as estudantes olhavam de soslaio para os lados. A pergunta que ecoava nos corredores não era apenas quem estava fazendo aquilo, mas onde aquele predador se escondia. O que ninguém, nem a polícia e nem a comunidade acadêmica conseguia conceber era que o monstro não habitava os bueiros ou os becos escuros da cidade. Ele frequentava as mesmas bibliotecas, ele debatia nas mesmas salas de aula. Ele sorria de forma cativante e gentil, enquanto carregava livros de direito debaixo do braço. Seu nome era Theodore Robert Bundy, um jovem universitário carismático que se misturava perfeitamente à elite intelectual da época, usando o seu charme como a mais impenetrável das máscaras. A evolução dos fatos e primeiras pistas. Os meses avançaram e, com a chegada da primavera de 1974, o pesadelo que parecia restrito a Seattle começou a se espalhar como uma praga pelo estado de Washington. Entre os meses de março e junho, novas estudantes universitárias desapareceram de forma sistemática. Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancourt, Roberta Kathleen Parks e Brenda Carol Ball. Mulheres jovens, inteligentes, a maioria com longos cabelos castanhos partidos ao meio. O padrão era aterrorizante. Elas saíam para caminhar até a biblioteca ou voltavam de uma festa e simplesmente evaporavam na escuridão. A reação inicial das autoridades locais foi marcada pela estupefação. A polícia de Seattle, acostumada a lidar com crimes passionais ou roubos locais, encontrava-se diante de um quebra-cabeça sem peças. Não havia impressões digitais nas cenas, nenhuma arma deixada para trás e os corpos não eram localizados. Em julho de 1974, no entanto, o predador cometeu o seu primeiro grande erro tático devido ao excesso de confiança. Em um domingo ensolarado, na movimentada praia do Parque Estadual Lake Sammamish, 2 mulheres desapareceram em um intervalo de poucas horas: Janice Ann Ott e Denise Marie Naslund. Desta vez, havia centenas de pessoas no parque. A polícia finalmente obteve as primeiras pistas reais graças a testemunhas oculares que relataram um comportamento incomum naquela tarde. Várias mulheres relataram ter sido abordadas por um homem jovem, atraente, que usava uma tipóia no braço ou gesso na perna. Com uma voz mansa e educada, ele pedia ajuda para descarregar um barco ou colocar um objeto no porta-malas de seu carro, um Volkswagen Fusca de cor clara. O homem se apresentava simplesmente como Ted. A polícia de Washington agora tinha um nome, a descrição de um veículo e um modus operandi claro.
o assassino simulava uma deficiência física para desarmar o instinto de defesa das vítimas, apelando para a empatia delas. Cartazes com o retrato falado de Ted e a descrição do Fusca foram espalhados por todo o estado. Mas a investigação bateu no primeiro grande beco sem saída. A tecnologia da década de 1970 era rudimentar. Os arquivos eram preenchidos à mão em fichas de papel, guardados em gaveteiros de aço. Havia milhares de homens chamados Ted no estado e centenas de Fuscas brancos. Sem computadores para cruzar dados rapidamente, a lista de suspeitos era um oceano de papel impossível de ser navegado a tempo. Os suspeitos e as contradições. À medida que o cerco de cartazes aumentava em Washington, a figura de Ted Bundy começou a gerar suspeitas em seu círculo mais íntimo. 4 pessoas diferentes ligaram para as autoridades, apontando o jovem estudante de direito como o Ted do retrato falado. Entre elas, sua namorada da época, Elizabeth Klopfer, que notou comportamentos bizarros em sua rotina, e um amigo próximo que trabalhava com ele na comissão bipartidária do estado. Bundy possuía um Fusca bronze claro, guardava muletas no armário e frequentemente viajava à noite sem explicação. No entanto, quando os investigadores de Washington olhavam para a ficha de Theodore Robert Bundy, encontravam contradições que pareciam descartá-lo. Ele era um estudante de psicologia brilhante, membro ativo da campanha política do governador, um homem com recomendações de professores e delegados. Para a polícia da época, o perfil de um assassino em massa estava associado a pessoas marginalizadas, socialmente isoladas e com histórico de violência explícita. A ideia de que um jovem promissor, articulado e integrado à sociedade pudesse ser o monstro violador era impensável para a criminologia de 1974. As denúncias contra Bundy foram colocadas no fundo de uma gaveta. Percebendo que a pressão em Seattle estava aumentando, Bundy tomou uma decisão estratégica no outono de 1974. Ele se mudou para Salt Lake City, no estado de Utah, supostamente para frequentar a faculdade de Direito. E foi exatamente nesse momento que as contradições do caso ganharam contornos trágicos. Assim que Bundy chegou a Utah, os desaparecimentos em Washington cessaram abruptamente. Em contrapartida, jovens começaram a sumir nos arredores de Salt Lake City. Em 8 de novembro de 1974, Carol Daronch, de 18 anos, foi abordada em um shopping em Utah por um homem que se identificou como o oficial Roseland. Ele alegou que o carro dela havia sido arrombado e pediu que ela o acompanhasse até a delegacia em seu veículo, um Fusca. Durante o trajeto, o homem tentou algemá-la e atacá-la com um pé de cabra. Carol lutou com todas as suas forças, conseguiu abrir a porta do carro em movimento e escapou. Ela era a primeira testemunha viva a ver o rosto do predador de perto e escapar para contar a história. Horas depois da fuga de Carol, na mesma noite, a jovem Deborah Jean Kent desapareceu de uma escola próxima. A polícia encontrou uma chave de algemas caída no estacionamento. O cerco estava se fechando, mas as falhas do sistema judiciário americano ainda jogariam a favor do assassino. As lacunas do caso. O tempo passou, e as lacunas no sistema de justiça tornaram-se o maior trunfo de Ted Bundy. Na década de 1970, os Estados Unidos operavam sob uma severa descentralização policial. A polícia de Washington, a polícia de Utah e, posteriormente, as autoridades do Colorado não possuíam um sistema unificado de comunicação. O FBI ainda não tinha um banco de dados computadorizado para rastrear crimes interestaduais. Cada jurisdição tratava seus desaparecimentos como casos isolados, locais e sem conexão. Se um assassino cruzasse a fronteira de um estado, ele praticamente zerava o seu histórico criminal diante dos olhos da lei. Foi essa falta de integração que permitiu que Bundy continuasse sua jornada de horror pelo Colorado em 1975. Ele foi finalmente parado por uma patrulha de trânsito rotineira em Utah
em agosto de 1975. No banco de trás de seu Fusca, o policial encontrou máscaras de esqui, algemas, um pé de cabra e cordas. Bundy foi preso e, em 1976, reconhecido por Carol Daronche, sendo condenado por tentativa de sequestro. Mas a burocracia e a falta de protocolos rígidos de segurança criaram brechas inacreditáveis. Extraditado para o Colorado para responder pelo assassinato de Karen Campbell, Bundy, por ser estudante de direito, recebeu a permissão de atuar como seu próprio advogado. Isso lhe deu o direito de frequentar a biblioteca do Tribunal de Aspen sem o uso de algemas. Em 7 de junho de 1977, aproveitando-se da distração dos guardas, ele saltou de uma janela do segundo andar e escapou para as montanhas. Foi capturado 6 dias depois, debilitado. Porém, as falhas humanas nas prisões do Colorado se repetiriam de forma ainda mais grave. Na noite de 30 de dezembro de 1977, Bundy, que havia perdido muito peso, subiu pelo teto de sua cela através de uma abertura de ventilação, entrou nos aposentos do carcereiro que havia saído e escapou pela porta frente da prisão de Glenwood Springs. Devido à falta de pessoal e à negligência na contagem dos presos durante o feriado de fim de ano, a fuga só foi notada mais de 15 horas depois. A essa altura, aproveitando-se do atraso na emissão do alerta nacional, Bundy já estava dentro de um ônibus a caminho de Chicago, cruzando fronteiras e deixando a polícia do Colorado em um estado de total estagnação. Livre mais uma vez devido às falhas sistêmicas de segurança, Ted Bundy viajou até a Flórida sob uma identidade falsa. Lá, na noite de 15 de janeiro de 1978, ele cometeu o seu ataque mais frenético e brutal na casa da fraternidade Chi Omega, na Universidade de Tallahassee, matando 2 estudantes e ferindo gravemente outras 2 em menos de 30 minutos. Bundy foi finalmente recapturado em fevereiro de 1978, após ser parado por um policial que desconfiou de seu veículo roubado. Desta vez, a tecnologia forense começou a dar os seus primeiros passos modernos. O julgamento na Flórida foi um dos primeiros a ser transmitido pela televisão nacional, chocando o mundo com a audácia do réu. A prova definitiva que o condenou não veio de confissões, mas da odontologia forense. A marca de mordida deixada no corpo de uma das vítimas da fraternidade coincidia perfeitamente com a arcada dentária desalinhada de Bundy. Theodore Robert Bundy foi condenado à morte e executado na cadeira elétrica em 1989, confessando, nos seus últimos dias, o assassinato de pelo menos 30 mulheres em vários estados americanos. A história de Ted Bundy expõe um mosaico perturbador. Ela nos mostra que o perigo muitas vezes não se esconde na bizarrice, mas no carisma, na intelectualidade e na aparência de normalidade. Mas o grande mistério que ainda permanece no ar, alimentado pelas brechas e atrasos das polícias daquela época, é a verdadeira extensão de seus crimes. Especialistas e investigadores acreditam que o número real de suas vítimas pode passar de 100, com muitos corpos ainda enterrados em florestas remotas, que nunca foram encontradas devido às falhas de comunicação dos anos 70. Diante de tudo o que analisamos hoje, desde as pistas ignoradas até a facilidade com que ele cruzava as fronteiras dos estados, qual é a sua teoria? Você acredita que Bundy agiu completamente sozinho em todas as regiões? Ou a falta de integração policial da época permitiu que possíveis cúmplices ou conexões com outros casos arquivados ficassem enterrados para sempre nas sombras do passado? Deixe a sua opinião e a sua teoria detalhada aqui nos comentários. Vamos debater esse caso. E se você quer continuar desvendando os mistérios mais sombrios da história e acompanhando investigações profundas com o respeito e a seriedade que esses casos exigem, não se esqueça de se inscrever no canal Marcelo Caixeta e ativar o sino de notificações. O próximo caso que vamos analisar pode trazer a resposta que você tanto procura. Até a próxima!